Professor, eu tenho entrevistado alguns teólogos negros que estão aí no canal. O pessoal que tiver curiosidade em relação à teologia negra produzida em território americano na década de 60 e em território africano também. E depois dessa nossa conversa até aqui, eu fiquei pensando o seguinte: Agostinho atravessou os mares e influenciou a teologia, a cultura, a filosofia latina. E, particularmente, o Luther King, assim, depois da morte dele, na década de 60, quando surgiu em território americano a teologia negra americana. Qual é a leitura que o senhor faz dessa influência, não só, né, na teologia produzida recentemente, mas influenciou os reformadores, influenciou a teologia católica, como a gente já conversou antes. Como é que o senhor vê essa influência de Agostinho nos nossos tempos? Qual é a leitura que a arqueologia faz disso? Olha, primeiro, assim, eu acho que você fez um resumo aí muito bem feito de como o Agostinho foi relevante, continua sendo relevante, mas foi relevante no decorrer dos séculos. E, principalmente, como alguns seus convidados já falaram, no período da Reforma, né? E tal. E aí o que é interessante, nesse caso que você está citando do Martin Luther King, é que justamente o movimento, esses movimentos afro-americanos, muito ligados às igrejas batistas, igrejas protestantes, mas havia também católicos. Por exemplo, em Washington, no Distrito de Colômbia, capital dos Estados Unidos, tem uma população também católica negra grande. Então, isso para dizer o seguinte, que uma das questões que o Agostinho chama atenção a esses agentes do movimento negro americano, direitos civis, é o fato dele ser um personagem, primeiro africano, né? Ele é africano. Desculpa, então, a primeira identificação. Desculpa interromper. Aí, o Agostinho, ele sobreviveu à arqueologia? Fisicamente, se temos provas dele? Não necessariamente fisicamente. Assim, todos os conceitos, as ideias dele, a arqueologia reafirmou, confrontou, derrubou. Qual é a leitura da arqueologia sobre esse andar pelos séculos do Agostinho? Bom, eu acho assim, que a arqueologia, ela mostra que o Santo Agostinho, que se tornou esse personagem padre da igreja, se nós formos olhar a iconografia posterior, na Idade Média, nós temos a apresentação constante, cada vez mais frequente, do Santo Agostinho, iconograficamente, quer dizer, a imagem dele. E como branco ou negro? Com o tempo foi representado como branco, porque, como eu disse a você, como as monarquias medievais eram de germanos, todos esses aí que invadiram eram germanos, eram claros, constituíram o que seria depois os reinos germânicos, a Alemanha, os alemães, né, os franceses, etc. Todos eles são claros. Então, naturalmente, os santos todos, inclusive o Santo Agostinho. Mas, mesmo assim, em algumas figurações antigas, ele aparece como negro. E, modernamente, aí entra a arqueologia, modernamente, se nós formos olhar as igrejas norte-americanas e igrejas, mesmo no Brasil e em outros lugares, nós temos a apresentação do Santo Agostinho negro. Que isso é uma documentação material, porque uma coisa é você falar Santo Agostinho, outra coisa é você ir a uma igreja em que tem uma imagem do Santo Agostinho negro, né? Que é um contato muito mais direto, porque não precisa passar pela leitura de nada da vida dele, né? Você já tem um contato direto. A outra coisa que eu ia dizer também, a respeito dessa mensagem do Santo Agostinho, é o fato de que essa questão ele foi muito utilizado não só pelo movimento
afrodescendente, em diversos lugares, nos Estados Unidos em particular, mas foi usado também pelo que a gente chama de os cristãos renascidos. Renascido significa a pessoa foi criada como cristã nos Estados Unidos ou no Brasil, mas sem muito envolvimento. O que a gente chama de a pessoa não frequenta a igreja, nada disso. E aí, essa pessoa passa por uma experiência qualquer, como, por exemplo, drogas ou qualquer outra, dificuldades econômicas, criminalidade, todo tipo de coisa. E aí tem o chamado renascimento em Cristo, que significa a conversão, e se torna outra pessoa. Veja, aí o Santo Agostinho, porque aí a conversão do Santo Agostinho entra exatamente nisso, ele mostra isso. Você tem essa pessoa que está fazendo esse processo, ela tem um santo para se mirar, né? Quer dizer, eu fiz muita besteira, fiz muita coisa errada, mas tem lá o Santo Agostinho que fez isso tudo e depois mudou de vida. Então, eu acho que esse aspecto da vida dele, a obra dele, não só a obra que a gente lê, né, digamos assim, mas a imagem que ele passa por parte dos pregadores, por parte dos padres, ou de quem quer que seja, é essa ideia de que você pode mudar, você pode transformar. E a segunda característica que eu também vejo é o problema do sofrimento e do mal, das crises. Porque, veja, ele testemunhou essas invasões, testemunhou brigas entre igrejas e um monte de outras coisas. Então, hoje em dia, a mesma coisa acontece, em qualquer época, né? Mas, digamos, hoje em dia também. Acontece o seguinte, bom, o mundo, os governantes são maldosos, matam as pessoas, roubam, as suas pessoas brigam entre si, os países entram em guerra. Bom, então, aí não é só individual, é coletivo. Esse que é o ponto. Aí o Santo Agostinho de novo, porque o Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele tem essa seguinte ideia, bom, o mundo, os governantes, etc., o mundo, ele é assim mesmo, ele não é feito de perfeitos. Então, o que ele propõe é essa Cidade de Deus, digamos assim, abertura para um tempo futuro a partir desse meu comportamento que eu tenho agora, mas convivendo com esses outros, porque é assim mesmo. Então, essa é um pouco uma ideia importante também, porque não é a ideia do mártir que quer, eu quero mudar o mundo, e se o mundo não mudar, eu me sacrifico, morro. Isso é o contrário do que o Agostinho pregava e fazia, porque ele combatia os que falavam isso, que você tinha que pôr tudo abaixo para manter os puros. Não, então a mesma coisa hoje, quer dizer, eu posso seguir, a pessoa pode seguir as suas critérios, né, éticos, cristãos, mas há outro mundo lá fora. Você não pode querer mudar o mundo, fazer com que todos sejam forçados, tentar pela força a conversão. Então, eu acho que isso também é uma outra coisa que é muito atual no movimento pacifista, movimento pelo convívio entre as pessoas, convívio de religiões. Eu acho que, modernamente, agora, no dia de hoje, no século XX já, e é mais agora ainda, a teologia tem visto um pouco, a ciência da religião, o convívio social, tem enfatizado muito o convívio com o diferente. E o Santo Agostinho, por incrível que pareça, entra nisso. Pode ser lido a favor disso. Porque justamente ele fala, bom, não é para você chegar e falar, olha, quem não se comportar direitinho tem que passar pela espada. Ele nunca foi contra. Então, eu acho que também é outra contribuição da leitura do Agostinho. Quanto mais eu ouço os pesquisadores sobre Santo Agostinho, sobre Agostinho de Hipona, mais eu vejo como ele era universal. Me fala uma coisa. Ele propôs uma leitura simbólica da Bíblia, o que ia de encontro aos fundamentalistas. O que é
arqueologia fala a respeito disso? Então, essa é uma grande inovação, não só do Santo Agostinho. O Santo Agostinho aprendeu isso com Santo Ambrósio e com outros, né? Que foi o mestre dele, o Ambrósio. Mas o que interessa é o seguinte, é que quando você lê a Bíblia, então, o Santo Agostinho, lá no século IV, antes de ser Agostinho convertido, ele lia a Bíblia, que a mãe já dava para ele, né? E ele achava aquilo lá um festival de coisas sem sentido. Porque então você tem Deus mandando matar as pessoas, pessoas cometendo crimes, uma série de coisas desse tipo. Esse é o relato, né, dos diversos livros da Bíblia. Você tem todo tipo de coisa acontecendo. Gente matando gente, Deus mandando matar. Bom. Então, isso é que deixava o Agostinho indo atrás de outras coisas, porque ele pensa, mas isso aí não tem futuro, um negócio desse. Aí o Santo Ambrósio deu a ideia para ele, não, isso tudo tem que ser lido de maneira figurada. Deixa eu interromper o professor só um minutinho, desculpe. Santo Ambrósio, ele era graduado em Direito e Teologia, fecha parênteses. Isso. E ele sabia grego e tudo, mas o fato é que ele ensinou ao Agostinho assim, olha, não é nada disso. Não é assim, quando Deus fala que mandou matar um povo, etc., não é para se entender isso como uma coisa literal. Isso é uma mensagem. Ele está dizendo, por exemplo, que quando ele destrói Sodoma e Gomorra, é porque Sodoma e Gomorra fechou as portas para como é que chama, os nômades que chegavam. Eles não quiseram receber, não quiseram abrir as portas, foram mesquinhos. Então a mensagem que você pode ver na destruição de Sodoma e Gomorra não é Deus ficando com raiva, mas é Deus dizendo, você não pode ser mesquinho. Veja, isso eu estou dando um exemplo, mas eu digo assim, esse é um exemplo de como você pode interpretar analogicamente, não como uma coisa literal, mas isso quer dizer alguma outra coisa, superior, filosófica. E assim todo o resto, né? Professor, Santo Ambrósio mostrou a mensagem de Paulo no Novo Testamento. Foi aí que ele mudou a perspectiva dele? Que eles veio a se converter? Também, porque bom, aí tem uma história, que ele abriu, né, o livro do Novo Testamento e caiu numa passagem de Paulo que atingiu o seu coração. E a questão do Paulo... Foi na Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, exato. E aí, por que isso? Porque a questão, ainda especificamente nesse caso, era a questão da fé. Porque se você comete os desatinos quaisquer, que todos cometemos, essa é a coisa, e que o Paulo cometia, que também o Agostinho, todos cometemos um monte de desatino. Então, a questão é, se você for depender de você não cometer desatinos para chegar à salvação, está perdido. Porque ninguém vai passar no teste. Então, aí o Paulo diz, não, Deus é que vai te dar essa graça. Você tem que acreditar nisso. Então, essa é a ideia. Isso foi uma tranquilização também para Agostinho, digamos, para todos os seguintes.